Olá, eu sou a Paula Viana Mendes, professora de desenho e pintura. Seja bem-vindo a essa introdução sobre pintura. A gente vai falar sobre pintura de uma maneira geral, certo? E essa aula, qual que é o objetivo? Você compreender melhor os materiais que você precisa para começar a pintar, certo? Seja qual for a tinta que você vai escolher, aquarela, guache, nanquim, tá? Não vou falar especificamente de acrílico e óleo, mas vou falar alguma coisa geral para você poder compreender a diferença da tinta, da técnica de uma para outra, tá certo? Então, basicamente, essa nossa aula ela serve para que você compreenda um pouco mais, né? Se introduza no mundo da pintura, compreendendo os materiais, compreendendo o que é a tinta. Então, vamos lá, vamos por partes. A gente vai começar, são três coisas, tá? Três pilares que eu gosto de falar quando a gente começa a conversar sobre pintura. A primeira delas é a tinta ou a técnica, a segunda é o pincel e a terceira é o papel ou, dependendo, a tela, tá certo? A tinta, você já deve ter ouvido falar sobre guache, aquarela, nanquim, acrílico, óleo, etc, certo? E basicamente, quando a gente está falando, né, esses nomes, a gente está falando da tinta, tanto da tinta, como do tipo de técnica, né, que se cria com esse tipo de tinta. Então, eu posso falar, por exemplo, de uma pintura de aquarela e eu posso falar também da técnica da pintura com aquarela, tá certo? É uma dúvida, né, uma confusão que às vezes eu noto que alguns alunos, algumas pessoas interessadas têm logo de cara. Tá certo? A segunda coisa, eu acho que é a gente entender o que é uma tinta. Uma tinta, ela é basicamente a junção de um pigmento, e a gente vai já falar o que é um pigmento, certo? Juntamente com um aglutinador, que é algo que aglutina as partículas do pigmento, e um fixador, tá certo? Uma tinta pode ter outros compostos químicos? Pode, certo? Mas basicamente uma tinta é isso. Então, pigmento. O que é um pigmento? O pigmento ele é uma matéria, o pigmento natural, né? Porque existem dois tipos, o pigmento natural e o pigmento sintético. O pigmento natural, ele é um objeto, algo material que está na natureza, que é tão fortemente impregnado de uma cor que quando você esfrega, fricciona, né, quando ele entra em contato com outros objetos, ele acaba tingindo aquele objeto com aquela cor. Então, um exemplo de pigmento natural que a gente tem aqui no Brasil, que é bem comum, da gente estar trazendo para a nossa memória, pelo menos aqui no Nordeste, eu acredito, é a semente do urucum, né? Eu me lembro que minha avó, no sítio dela, tinha um pé de urucum que eu costumava brincar quando era pequena, né? Gostava de passar nas mãos e etc. Então, a semente do urucum é utilizada ainda hoje por tribos indígenas, certo? Para poder fazer aquela pintura corporal, o tom de vermelho. Um outro pigmento natural que a gente tem aqui no Brasil, né, que também é utilizado por tribos indígenas, é a seiva do jenipapo. O jenipapo ele tem uma seiva e aí os próprios índios fazem uma transformação química com essa seiva e vira aquela pintura preta, a cor preta, né, da pintura corporal indígena, tá? Então nós temos várias coisas, tem gente que faz pintura com beterraba, tá? Eu faço pintura com café. E vão ter coisas que vão ser muito fortemente impregnadas e outras que vão ser menos, tá? Outros exemplos de pigmentos naturais, e agora a gente vai para o geral. A gente vai ter casca de árvores, seivas de árvores, flores, terras. Gente, terra. Só aqui no Ceará, se você for para regiões diferentes do Ceará, você já vai notar que a terra é diferente de canto para canto. Na praia é uma cor, na serra é outra cor, no sertão é outra cor, na cidade é outra cor. Então, terra é um dos pigmentos mais abundantes que você encontra na natureza. E o homem, o ser humano, né, ao longo da sua história, foi percebendo isso, que ele poderia, dentre os pigmentos naturais, pegar ali aquela terra escura, aquela terra avermelhada,
né? Uma terra esverdeada, por exemplo, uma terra branca, para poder ir misturando e criando tintas, tá certo? Sangue já foi utilizado como pigmento nas pinturas rupestres, né? Um milagre que aquilo ali tá até hoje pintado, porque ainda não tinha conhecimento desse negócio de aglutinador, de fixador, ainda não era bem uma tinta, certo? A gente tem a utilização do sangue, né, ritual, para criar aquela tinta, para criar símbolos, né, para fazer pinturas ritualísticas, certo? Então, basicamente, tudo que você encontra na natureza, que é impregnado de uma cor, minerais, né? A tinta que a lula solta também era utilizada como fonte de pigmento natural, foi utilizada durante muito tempo. E qual é a questão com os pigmentos naturais hoje? Primeiro, questão ecológica, né, gente? A gente não vai sair matando lula para poder pegar a tinta, para poder fazer uma fábrica de pigmento natural de tinta de lula, por exemplo, né? Então, alguns pigmentos naturais a gente não utiliza mais hoje em dia por questões óbvias ambientais. Um outro que eu adoro, gente, é xixi de vaca da Índia. E detalhe, eles alimentavam as vacas com manga, com um tipo de manga específica para ela fazer um xixi de cor amarela específica, tá? E um outro pigmento também que é maravilhoso para a gente conversar sobre essa questão de pigmento é pedaço de múmia, né? A múmia, quando ela era embalsamada, uma das coisas que você tem muito ali por aquela região, né, Oriente Médio, África, é o betume, que é uma substância que ele vem do petróleo, né? E aí a gente tem o betume do embalsamamento das múmias, né, que é um marrom escuro, né? E as pessoas pegavam aquele ali, pedaço de múmia para poder fazer tinta, certo? Então, por questões óbvias, tem pigmentos que a gente não faz mais hoje em dia a partir do método natural, certo? Tem outras coisas que você pode experimentar? Tem, como eu falei, beterraba, café e tal, né? Que você mesmo pode estar fazendo sua própria tinta, certo? Mas também, não apenas por uma questão natural, mas por uma questão de valor, de dinheiro mesmo, certo? Produzir pigmento natural é muito caro, certo? Então, o que aconteceu? Mais ou menos na virada do século passado, quando começaram tanto a utilizar mais a química, né, na criação das tintas, como passou a ser um processo industrializado, começou a surgirem os pigmentos sintéticos, certo? Que são feitos a partir de reações químicas. E aí esse pigmento sintético, ele para uma indústria, né, ele é mais fácil de ser produzido, dá para ser produzido em mais ampla escala, até mesmo porque existe sintético e sintético, ou seja, existe aquele pigmento sintético que você tem pouquíssimo pigmento, na verdade, naquela tinta, e existe aquela tinta altamente pigmentada, né, que geralmente são as tintas de estojos profissionais, tá certo? Então, hoje em dia, praticamente quase todas as tintas, eu diria que 99% das tintas que a gente vê no mercado, sejam elas, não importa, aquarela, guache, nanquim, certo? Óleo, você vai encontrar, essas tintas são feitas com pigmentos sintéticos, porque é mais barato de estar produzindo, é mais acessível, né? E não tem a questão de você estar matando animal, para poder estar produzindo tinta em grande escala, tá certo? Além da tinta, assim, falei da parte do pigmento, né? Pigmento sintético, pigmento natural. Aí a gente tem o aglutinador, que como eu falei pra vocês, né? Uma vez que você tem o pigmento, geralmente você vai moer, vai transformar ele num pó, e aí você vai precisar de algo para juntar essas partículas, transformar numa pasta, certo? E geralmente o que faz isso é o aglutinador. Um exemplo de aglutinador que você tem na sua casa, que se você quiser você pode fazer uma tinta agora. O ovo, tá? A clara do ovo. Durante o período medieval, muitas pinturas foram feitas utilizando a clara do ovo, que é aquela coisa melequenta que gruda, né? Até na culinária a gente diz que usa para dar liga, né? Então você tem a clara do ovo como um tipo de aglutinador, e existem obviamente outros tipos de
aglutinador. Aí, curiosidade, quando a gente fala assim, tinta acrílica, significa que o aglutinador que foi utilizado foi o acrílico. Tinta óleo, o aglutinador é o óleo, né? Aquarela e guache. Eu vou ver se eu falo um pouco depois da história da aquarela e do guache, talvez seja até melhor gravar um outro vídeo. Mas resumindo muito a história, a aquarela e guache modernos, eles são primos, né? E por que eles são primos? Porque o aglutinador deles é o mesmo. A diferença tá na quantidade desse aglutinador, que é uma espécie de borracha, certo? Vamos lá, falando do acrílico, do guache. Uma exceção, eu acho, o nanquim, tá? O nanquim, na verdade, ele é uma tinta originária da China antiga, tá? Se você não acha que não conhece nanquim, é aquela tinta que você vê, né, no Oriente, as pessoas utilizando para fazer a caligrafia chinesa, japonesa, coreana, certo? E ela é uma tinta cujo pigmento natural é a fuligem, né, ou o carvão. E o nanquim, ele é aguado, né? A consistência dele, na verdade, é líquido, é bem diferente dessas outras tintas que a gente está falando, tá certo? Falamos de tintas, fixador. Fixador, tá? É o último componente, digamos assim, de uma tinta. E o fixador, ele serve, o nome já fala, para fixar, né? Então, quando eu falo assim que é um milagre, né, as pinturas rupestres permanecerem nas paredes das cavernas até hoje, é porque, por exemplo, o homem rupestre, ele não tinha esse conhecimento técnico de que você precisa de um fixador, né, na composição da sua tinta para ela poder fixar, para ela poder não esmaecer, para ela não perder a qualidade ao longo do tempo, tá? Ao longo do tempo, sinto dizer que toda pintura em potencial que você faz, ela tem sim esse potencial de esmaecer, né, de perder o brilho, de não fixar corretamente, tá? Apesar da gente hoje em dia se prevenir, usar tintas de boa qualidade, com fixador, usar papéis também, que possibilitam que a pintura não se estrague, mas potencialmente, certo? Imagina só uma pintura que tem 500 anos, 600 anos, tá? Essa pintura, se ela não foi guardada no museu durante os 500 anos de história dela, e o provável é que não tenha sido guardado, tá? Dos grandes clássicos que a gente conhece aí na história da arte, você nota até um craqueladozinho na tela, né? Nas telas de óleo. A tendência é que dê uma craquelada, dê uma esmaecida, por exemplo, antigamente o pessoal usava papel, né? Hoje em dia a gente tem um papel antiácido, né? O papel que ele não fica amarelado com o tempo. Mas antigamente, 300, 400, 500 anos atrás, né, não se tinha esse conhecimento, se tinha, não era algo de fazer, né? Então é comum que você veja pinturas, desenhos, gravuras antigos, certo? Que o papel, a tela tenha perecido com o tempo, e a tinta também, né? Nesse período, por exemplo, período medieval, renascentista, barroco, muitos pintores criavam suas tintas nos seus ateliês, né? Não existia ainda a Winsor & Newton ou a Acrylex, né? Ou a Pentel para estar distribuindo tinta, né? Então essas pessoas, elas criavam as tintas nos seus próprios ateliês, tá certo? Então fechamos tinta, vamos passar agora para pincéis. Gente, pincéis, certo? É outro item que a gente vai ter uma versão mais cara, uma versão mais barata. Na verdade, eu considero que seja o item mais versátil, né, de todos esses materiais que eu vou falar para vocês. Os pincéis, você vai encontrar, novamente, os pincéis feitos com pelos naturais, né, e hoje em dia com pelos sintéticos. Os pelos sintéticos, eles tentam imitar, certo, a maciez do pelo natural, então a textura do pelo natural, tá? Mas aí você vai ter sintéticos e sintéticos, novamente, tá? O que eu quero dizer com isso? No mercado, você vai encontrar pincel de R$3, tá?
e você vai encontrar pincel de R$ 200. É claro que o pincel de R$ 200, certo? Tem uma qualidade melhor. Eu tenho um pincel eu não dei R$ 200 no pincel, mas eu comprei um pincel no exterior, que é o da Winsor & Newton, que aqui no Brasil ele é equivalente a esse valor, ele custa R$ 200, tá certo? E esse pincel já aconteceu de tudo com ele. Já pintaram com guache, deixaram a tinta lá secando. Enfim, ele tá todo quebrado, assim, o cabo dele tá todo desgastado. Mas quando você molha ele na tinta, a cerda fecha de volta, tá certo? E ele pinta maravilhosamente, continua absorvendo água e a tinta da mesma maneira, a cerda dele não fica aberta, tá? E ele continua funcionando maravilhosamente. Então, digamos que você compre um pincel muito caro e não cuide dele direito, que eu sei que não é o seu caso, né? Se você for comprar um pincel caro, você vai cuidar dele direitinho. Você compra um pincel desses e pode acontecer um inferno com ele, que ele vai estar lá firme e forte, tá? E já esse pincel de pelo sintético, que é R$ 3, você compra ele às vezes até sem usar. Você nem usa o pincel, com 6 meses o pincel tá abrindo, o pincel tá se estragando sozinho. Então, quando eu falo sobre pincéis, né, para poder aconselhar meus alunos na compra dos pincéis, o que eu sempre falo? Olha, nem compra um pincel muito barato, né? Mas se você está começando principalmente, não precisa você também comprar um pincel muito caro. Compra um pincel de qualidade mediana, porque nem ele vai se estragar muito rápido. Se você cuidar direitinho, ele vai durar, certo? E nem compra um pincel muito barato nem um pincel muito caro, tá certo? Isso eu tô falando em termos de qualidade, né? Em termos ainda de história de pincel, a gente tem os pincéis naturais, que são chamados de pelo de Marta, né? Que são feitos tradicionalmente de pelo de boi, de pelo de esquilo, pelo de arminho, não sei se você sabe que animal é esse, né? Mas pelo de arminho, pelo de coelho, certo? E novamente, por questões ambientais, gente, para que comprar pincel de pelo natural? Sim, é maravilhoso, né? Absorve e tudo mais. No entanto, como eu falei para vocês, existem pincéis sintéticos, certo? Que são tão bons quanto pincéis de pelo natural. Talvez até melhor, porque o pincel de pelo natural, ao longo do tempo, a tendência é ele depois de muito tempo de uso, né? A tendência é que ele vá se estragando, porque é algo natural, tá certo? Algumas marcas para você ir conhecendo, tá? Winsor & Newton, que é essa que eu falei que é a mais cara, mas também é a melhor, assim, um dos melhores, tá? Sinoart, Ceramic, tá? São marcas de pincéis mais medianos que você pode estar procurando, tá? E se eu não estou falando de marcas propriamente dito, entre na loja de arte da sua cidade, dá uma olhada, pergunta ao vendedor, que pincel é esse, como é que ele funciona, qual é a marca, ele é bom, dá uma conversada com o vendedor. Uma coisa é certa, o preço não vai mentir, pelo menos aqui no Brasil. Se você está comprando lá fora, tudo bem, mas aqui no Brasil, um pincel muito barato, desconfia, porque não tem como você comprar um pincel sintético, certo? Que é muito barato e que é bom. Nunca vi. Tenho 10 anos de chão, tá? Se você encontrar, por favor, me manda uma mensagem privada. Mas é isso, gente. Assim, na pior das hipóteses, vai pelo preço, que o preço não mente. E ainda falando sobre pincéis, nós temos os tamanhos dos pincéis. E nós temos também 2 tipos de pincel. O pincel para pintar óleo, que é aquela cerda amarelada mais dura, certo? Então, a não ser que você esteja pintando óleo, esquece esse pincel, tá? Para todo o resto, acrílico, guache, aquarela, nanquim, você vai usar aquele pincel que a cerda é mais escura, amarronzada, tá? Ou então que a cerda é bem macia. Eu vou já mostrar aqui, tanto em termos de imagem, como os meus pincéis aqui que eu tô
Eu tô com eles aqui para você dar uma olhada, não sei se vai captar bem no vídeo, tá? Os que eu vou mostrar, mas com certeza vai dar para entender melhor na imagem, tá certo? E aí, além disso, a gente tem o tamanho dos pincéis. O pincel, você vai ter o 000, que é aquele pincelzinho que a cerda é um fio de cabelo, tá? E você vai ter os pincéis, aí o número vai subindo, né? 4, 6, 10, 12, 20, né? Que ele vai ficando maior. Além disso, você vai ter os pincéis redondos, os pincéis quadrados e os pincéis chanfrados, né? Um tipo de pincel chanfrado, particularmente, que eu gosto e uso muito, é o língua de gato, certo? Que é aquele assim, que ele nem é quadrado, nem é totalmente redondo, tá? Então são esses, basicamente, esses 3 tipos de pincéis, tem outros, tá? Na medida em que você for praticando mais, você pode ir atrás desses outros pincéis, mas eu acho que esses 3 tipos de pincéis, eles já vão cobrir muita coisa pra você no seu percurso na pintura. Então, deixa eu mostrar aqui rapidinho os meus pincéis. Esses pincéis, tá? Vamos lá, por aqui. Esses pincéis, ó, são pincéis redondos, de ponta, certo? Aqui eu tenho mais ou menos um 10, 12, não vou lembrar de cabeça. Esse aqui é mais ou menos um 6 e esse aqui é mais ou menos um 4, certo? Além dos pincéis, você vai ter as aqua brushes, né? O aquache, que é esse tipo de caneta aqui que você desenrosca. Deixa eu desenroscar. Esse aqui tá com água, tá? Você desenrosca e você coloca água aqui dentro. É muito útil para quando você vai fazer pinturas de campo, que você não quer estar levando o potinho, molhando o tempo inteiro, né, seu pincel no potinho. Mas para além disso, né, para além de você carregar um aqua brush com água, você pode carregar também com nanquim, certo? Você pode, por exemplo, misturar as tintas de aquarela já com água, deixar elas diluídas e ter um aqua brush dessa aqui com cada carregada já com aquarela pronta. Então elas são muito úteis, muito versáteis no dia a dia, tá certo? Em relação a pincel é isso. E vamos passar para o nosso terceiro e último tópico, papel. Eu não vou falar de tela, porque o objetivo aqui é a gente falar de guache, aquarela e nanquim, tá certo? Mas se o seu caso é óleo, é acrílico, provavelmente o que você vai precisar é de tela, tá? Vamos lá. Então vamos lá, papel. Primeira coisa do papel que a gente pode conversar aqui é que papel, igualmente a tinta, igualmente ao pincel, vai ter papel e papel. Ou seja, aquele papel mais barato e aquele papel mais caro. Como que você vai identificar? Certo? O papel mais barato, geralmente ele é feito 100% de celulose. Ou seja, vem ali da madeira, certo? De onde é extraído a celulose. Essa celulose é prensada e aí você tem o papel que geralmente para aquarela, para guache, até mesmo para o nanquim, a gente conversa daqui a pouco, mas até mesmo para o nanquim, dependendo do trabalho, é um papel de qualidade inferior. Por que que é inferior? Porque o papel que é 100% celulose, né, ele vai ter um nível de absorção da água, da tinta, diferente do papel que tem alguma porcentagem de algodão. Basta você fazer as contas, gente. Algodão é altamente absorvente, certo? Você pega algodão, coloca embaixo da pia, num minuto ele suga toda a água que está ali. Então, nós temos o papel de celulose, feito à base de celulose. Nós temos o papel que tem, além da celulose, alguma porcentagem de algodão, podendo chegar até 100% de algodão, certo? Geralmente, quanto maior a porcentagem do algodão, mais caro vai ser o papel. Novamente, aqui no Brasil, é inconfundível, tá? Lá fora nem tanto, o preço, assim, a acessibilidade, o acesso, o acesso é mais fácil, tá? É mais barato também esse tipo de papel, mas assim,
Aqui no Brasil, dependendo, papel com porcentagem de algodão foi chegar um dia desse aqui em Fortaleza, né? Você pensa assim, há 6, 7 anos atrás, não tinha loja que vendia papel com fibra de algodão aqui em Fortaleza. Além do acesso, tem a questão do preço. Você vê esses papéis, tá, de linha universitária, esses papéis muito acessíveis que o bloco é 10, 15, 20, 25 reais, tá? Desconfia, pelo menos se for numa loja física. Porque esses blocos de linha universitária, geralmente o papel é celulose, tá? Nada contra, você pode comprar para poder fazer seus treinos iniciais. Na verdade, é até bom que no início você tenha um papel de qualidade menor, que você não vai ter pena de gastar, porque tem disso, tá? Você tá vendo que material de pintura é todo engenharia, né? Tem o caro, tem o barato, tem isso, tem aquilo outro. Mas você não pode ter pena de gastar seu material, tá? Se você começa pintando com o estojo da Winsor & Newton, você não pode ter pena de gastar seu estojo de 200 reais, 300 reais, tá? Então, no início, é até possível que você compre, né, esses blocos mais acessíveis. Agora, tendo consciência que ele vai engelhar mais do que o normal, que a absorção não vai ser a ideal, né? Eu sugiro que realmente seja utilizado para experimentos bem iniciais, tá? Para exercícios bem iniciais. Além disso, tem a forma como o papel é prensado. O papel ele é prensado, pode ser prensado através de uma prensa quente e através de uma prensa fria. Geralmente, certo? Quando ele é prensado através de uma prensa fria, ele é liso. E quando ele é prensado a partir de uma prensa quente, ele é enrugado, tá? Ele é texturizado. E aí fica novamente ao seu cargo, você quem vai escolher se você prefere um papel liso ou mais liso, bem lisinho, ou um papel rugoso, tá? Na minha opinião, é muito assim, escolha pessoal. Eu, Paula, particularmente gosto de papel rugoso, com textura, com mais textura, pra mim, melhor. Mas tem gente que detesta, que prefere o papel bem lisinho, fica ao seu critério. Uma outra coisa é a gente falar da gramatura, tá? Papel para aquarela e para guache, o indicado é que ele seja pelo menos 300G, certo? Você pode pintar com 280? Pode, tá? Mas as chances são que ele vai dar uma enrugada, tá? Então, assim, por exemplo, a linha universitária, que vende aquele papel de celulose, geralmente ele não chega a 300G, tá? O que é a gramatura? É quantas camadas de papel você tem prensada uma por cima da outra. É a grossura, né, do papel que você está utilizando. Então, não é difícil de fazer o cálculo novamente, né? Se você está usando um papel que é fino, que é molenga, né? Dá para utilizar, pintar com uma aquarela por cima, com guache? Dá, mas você está arriscando ele esfarelar, ele rasgar, ele amassar, né? A absorção dele vai ser diferente, certo? E já a partir de 300G você vai ter um papel, né, que ele já vai aguentar mais o tranco, digamos assim, certo? E isso tudo constitui a qualidade do papel. Eu vou mostrar agora na tela alguns papéis, algumas marcas, certo? Que eu recomendo. Essas duas primeiras marcas, tá? O XL da Canson e o papel Monval é o que eu considero o mínimo para você estar estudando aquarela e guache, tá? Se você não tem esse papel em casa e quer testar com outro, novamente não tem problema nenhum, mas só saiba que não vai ser a mesma coisa, imprevistos podem acontecer, desse tipo que eu falei para vocês, certo? E aí a gente vai ter outras marcas também, como a Artias, a Fabrian, né? A gente vai ter o famoso Canson. Canson, gente, vamos lá.
Canson a gente tem a linha universitária, a linha escolar, certo? E a gente tem a linha ultra profissional. Então, não é porque um papel é Canson que ele vai ser necessariamente super bom de cara. Você tem que ver qual é o tipo de papel Canson que você está comprando, tá certo? Strathmore também é uma marca que eu adoro, tá? Que eu acho assim, a Strathmore ela é uma marca, ela nem é muito cara aqui no Brasil, nem é barata, e ela é um intermediário assim para mim perfeito nesse sentido, né? Então é isso, gente, sobre papel, conversamos sobre tintas, conversamos sobre pincéis. Um detalhe para fechar a questão das tintas, né? Que eu falei de marcas, falei de coisas desse tipo com pincel e com papel, mas não falei de tinta. É a exata mesma coisa. Você vai ter estojos menos pigmentados, certo? Mais universitários, semiprofissionais. E não tem problema nenhum de você utilizar, por exemplo, um estojo da Pentel, que é uma das marcas que tem essa proposta, tá certo? Pelo contrário, durante muito tempo eu usei muito Pentel mesmo para poder pintar, estudar, fazer, até vender aquarelas, certo? E inclusive recomendo para quem está começando. Por quê? Porque se você de cara começa com um estojo hiperpigmentado como o da Winsor & Newton, certo? Você vai ter pena de gastar, é um pouco mais difícil de você controlar, porque o pigmento realmente é muito forte, muito brilhoso, certo? Então assim, não tem problema nenhum, nenhuma coisa nem outra. A Reeves é uma marca bacana para guache, uma marca intermediária, certo? Winsor & Newton, tanto bisnaga como pastilha, né, para aquarela e para guache, no caso só bisnaga, né, pastoso. A gente vai ter a Winsor & Newton, Le Franc Bourgeois, tá? Então assim, não é difícil de pesquisar sobre essas marcas, de pesquisar marcas semi-profissionais e profissionais de guache e aquarela, tá bom? É isso, pessoal, estamos chegando ao final dessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem enviar mensagens privadas para mim, podem colocar nos comentários, certo? Se por acaso eu estou num grupo de WhatsApp com você, pode colocar no grupo de WhatsApp, tá? Do jeito que você quiser entrar em contato comigo, eu estou aqui disponível para tirar as suas dúvidas. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês nos próximos vídeos.